Pessoal, então dando continuidade aí ao nosso conteúdo, estudo de campos magnetostáticos, essa é a nossa terceira aula sobre o assunto. E a gente encerra o estudo de campos magnetostáticos na aula de hoje. Depois a gente começa a estudar campos magnéticos e estáticos, magnetostáticos em meio material. Tá? Na aula de hoje a gente define as últimas variáveis aí associadas a campos magnetostáticos. Ok? O que a gente vai ver então na aula de hoje? A definição aí de densidade de fluxo magnético. Da mesma forma como nós tínhamos a densidade de fluxo elétrico, agora a gente vai ter a densidade de fluxo magnético, é uma variável muito importante no eletromagnetismo. É usada em projeto de motores, transformadores. Tá? Normalmente se especifica a máxima densidade de fluxo magnético. Então peço que vocês aí se concentrem, tentem prestar atenção na explicação sobre essa variável. E a gente vai definir uma nova equação de Maxwell, a quarta e última equação de Maxwell. Okay? Depois a gente vai ver o resumo aí, ó, das 4 equações de Maxwell de campos eletromagnéticos estáticos. Quando a gente estiver tratando de campos eletromagnéticos variantes no tempo, essas equações elas crescem um pouquinho. Okay? A gente tem o efeito das ondas eletromagnéticas daí presentes nessas equações, mas para campos estáticos elas são razoavelmente simples. E depois a gente vai ver a definição de potenciais magnéticos escalar e vetorial e vamos fazer um exemplo aí. Ok? Empregando o conceito aí de potencial magnético vetorial. Bom, o que nós havíamos estudado lá na eletrostática? Nós havíamos estudado o campo elétrico e depois nós estudamos densidade de fluxo elétrico. O campo elétrico, o produto pela permissividade do espaço livre, nos dava densidade de fluxo elétrico. Tá? Lembrando, usando a densidade de fluxo elétrico, nós calculávamos o fluxo e descobríamos a carga encerrada por uma superfície gaussiana. Tá? Então, nós usávamos essa variável aqui, ó, densidade de fluxo elétrico, para descobrir o campo elétrico para distribuições simétricas de carga. Tá? Usando lá a lei de Gauss. Então, da mesma forma que a densidade de fluxo elétrico é a permissividade vezes a intensidade de campo elétrico, nós também temos a densidade de fluxo magnético, que é a intensidade de campo magnético vezes a permeabilidade do espaço livre. Então, vetor densidade de fluxo magnético é igual a permeabilidade do espaço livre vezes vetor intensidade de campo magnético. Tá? B igual a μH. Dessa relação aí, B igual a μH, sai uma curva bem interessante que a gente vai estudar na frente, que é o gráfico, né, da curva de esterese dos materiais magnéticos. Vocês vão ouvir falar muito dessa curva quando estudarem máquinas elétricas. Tá? Bom, essa constante que relaciona o B com o H, pessoal, chamada de permeabilidade do espaço livre, vale 4π vezes 10 na menos 7 Henry por metro. Essa é a unidade. A unidade de densidade de fluxo magnético é Weber por metro quadrado. Ou, mais conhecido e mais usual, Tesla. Tá? Então, em homenagem aí ao Nikola Tesla, essa unidade aqui, Weber por metro quadrado, foi chamada de Tesla. Bom, se a gente determinou a densidade de fluxo magnético, a partir da densidade de fluxo magnético e da área, a gente consegue calcular o fluxo magnético. Como que eu descubro o fluxo magnético? Fazendo o produto entre a densidade e a área. Então, integral de superfície da densidade de fluxo magnético, produto escalar com a área, me dá o fluxo magnético que atravessa uma superfície. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver logo mais aí. Se eu tenho um ímã que tem polo norte e polo sul, nós temos campo magnético, pessoal, saindo do polo norte e indo em direção ao polo sul. Aqui eu posso escrever, tanto faz, posso escrever H ou B, porque o H e o B estão relacionados pela permeabilidade do espaço livre. Tá? Então aqui eu tenho um campo magnético, ó. Posso escrever ele como sendo H ou como sendo B.
Esse fluxo magnético, essa densidade de fluxo magnético, ou esse campo magnético atravessando uma superfície, então supondo que a gente cria aqui uma superfície gaussiana também, ó. A gente vai ver logo mais o que acontece. Isso aqui tem uma área. Então esse campo atravessando essa área, ó, nós temos aqui ds vetorial. Tá? Se eu fizer o somatório da projeção dB ao longo de todas as áreas infinitesimais, somatório de tudo isso, eu vou estar calculando o fluxo magnético que atravessa a superfície. Tá? Isso que quer dizer essa equação. Então, eu tenho um magnético que atravessa uma superfície, se eu fizer a projeção ao longo de todas as áreas e o somatório, eu calculo o fluxo. O somatório, no caso, é a integral. Okay? O de fluxo magnético, Weber. Então, unidade nova aí, ó. Fluxo magnético Weber, densidade de fluxo magnético é Weber dividido pela área, ou seja, dividido por metro quadrado, ou Tesla. Ok? Beleza. A definição de linha de fluxo. Nós tínhamos também linhas de fluxo lá para o campo elétrico. Né? O que eram as linhas de fluxo para o campo elétrico? Eram as linhas que indicavam o sentido do campo elétrico num dado ponto. Então, quando eu tinha uma carga... Deixa eu ligar aqui. Quando eu tinha uma carga elétrica, por exemplo, uma carga positiva, nós desenhávamos linhas assim, ó. O que essas linhas indicavam? As linhas tinham uma direção. Elas indicavam o sentido do campo elétrico num dado ponto. Então, por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui, ó, aqui o campo elétrico apontava para lá. Se eu pegasse nesse outro ponto, aqui o campo elétrico apontava para cá. Tá? O campo elétrico ele era paralelo a essas linhas. Chamava de linhas de fluxo elétrico. Aqui, pessoal, a gente também tem linhas relativas ao campo magnético, chamadas de linhas de fluxo magnético. E aí bate com uma pergunta que um colega fez na aula passada. Por que o campo magnético, quando a gente olha, aqui tem uma corrente, ó, uma corrente elétrica aí saindo do plano. Usando a regra da mão direita, a gente já sabe, ó, que o campo magnético aqui, ó, está girando em sentido anti-horário. Aí alguém perguntou, tá, mas por que é anti-horário? Por que não é horário? É por convenção. É o sentido do polo norte de uma bússola que é colocada no entorno desse condutor. Se eu colocar uma bússola aqui embaixo, ó, o polo norte vai ficar alinhado para cá. Se eu colocar aqui em cima, o polo norte vai ficar alinhado para a esquerda. Se eu colocar aqui embaixo, o polo norte vai ficar alinhado para a direita. Se eu colocar aqui do lado esquerdo, o polo norte vai apontar para baixo. Tá? Então, se convencionou o sentido do campo magnético como o mesmo sentido do polo norte de uma bússola, colocada no entorno de um condutor ali. Esse caminho aqui, ó, fechado, é dito de linha de fluxo magnético. A intensidade do campo magnético ao longo de toda essa linha, nesse desenho aqui, porque são linhas concêntricas, né, é sempre o mesmo. A intensidade do campo magnético é sempre o mesmo. A direção dele vai mudando ao longo da linha. E é sempre paralela à linha de fluxo magnético no ponto em que eu estou considerando. Ok? Ou tangente, né, se vocês... Dá para dizer também, né? O campo aqui está saindo tangente à linha. Então, linha de fluxo magnético é o caminho na região onde eu tenho campo magnético, em relação ao qual a fluxo, ou a intensidade do campo magnético, eu posso usar tanto B quanto H, tá? São tangentes em cada ponto. Então, se eu pegar nesse ponto aqui, ele é a tangente. Se eu pegar nesse ponto, ele é a tangente. Ok? A agulha de uma bússola se orienta ao longo de uma linha de fluxo. Na verdade, a gente consegue ver as linhas de fluxo também se nós tivermos um condutor percorrido por corrente elétrica e largarmos limalha de ferro no entorno desse condutor. Então, se a gente pulverizar aí um pouquinho de limalha de ferro no entorno desse condutor, os pedacinhos de ferro vão acabar se alinhando, todos eles vão virar pequenos ímãs, na verdade, tá? E vão acabar se alinhando ao longo das linhas de fluxo magnético. A gente consegue ver visualmente as linhas, colocando limalha de ferro. Tá? No caso de um ímã também, a gente consegue enxergar as linhas
se a gente pulverizar ali malha de ferro. Tá? A gente consegue enxergar essas linhas aqui, ó. Tá? Porque as limalhas elas se grudam umas às outras e formam linhas. Okay? Elas viram pequenos ímãs. E a orientação do campo magnético, seja ele intensidade de fluxo magnético B ou intensidade de campo magnético H, é tomada como indicada pelo polo norte do ímã. Tá? Então, daqui sai a regra da mão direita. Ó. Polegar no sentido da corrente está saindo do plano, os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Nesse caso, anti-horário. Ok? Beleza. Vamos recapitular aí. O que acontecia quando nós aplicávamos a lei de Gauss? O que nos dizia a lei de Gauss? A lei de Gauss dizia o seguinte, ó, que o fluxo elétrico, que é igual à integral de superfície fechada, então eu tenho uma carga elétrica. Aqui a carga positiva e aqui eu tenho um plano aqui com carga negativa. Tá? Então aqui estão as linhas de campo elétrico, ó, linhas de fluxo elétrico, perdão, né, que indicam o sentido do campo. Se nós criássemos uma superfície fechada no entorno dessa carga e fizéssemos a projeção desse campo ao longo das áreas infinitesimais e fizéssemos o somatório disso, ou seja, se fizéssemos a integral de fluxo, integral de superfície fechada da densidade de fluxo elétrico, produto escalar com a área, nós calculávamos o fluxo. E esse fluxo era igual a carga encerrada. Tá? Então a gente igualava, né? Como que a gente calculava a carga encerrada usando a lei de Gauss? A gente usava lá uma integral para calcular a carga. Nós fazíamos a integral de volume por V dV. Tá? Se fosse uma carga pontual, era o próprio Q. Se fosse uma carga que tivesse volume, resolver essa integral aqui de ρV dV. Tá? Igualando então as duas expressões, a gente conseguia descobrir o campo elétrico. Foi até uma questão da prova. Né? Se não me engano, a última questão da prova. Cálculo aí do vetor campo elétrico. Bom, isso lá para eletrostática. Tá? Em um campo eletrostático, o fluxo através de uma superfície fechada é igual à carga encerrada por essa superfície. Bom, logo, pessoal, a conclusão que a gente pode ter é que a gente tem cargas elétricas isoladas. Eu posso ter uma carga positiva aqui, posso ter uma carga negativa lá, ou só a carga positiva, ou só a carga negativa. Tá? Isso a gente vai ver logo na sequência que não acontece para cargas magnéticas. Okay? A gente não consegue ter cargas isoladas. As linhas de fluxo elétrico não são necessariamente fechadas. O que eu quero dizer com isso? As linhas não são fechadas. É esse caso aqui, ó, que eu desenhei no quadro, é o mais fácil. As linhas estão saindo da carga e não estão retornando para nenhum ponto. Elas estão simplesmente divergindo da carga elétrica. Elas não são fechadas. Quando que eu tenho linhas fechadas? Quando que eu tenho linhas fechadas na eletrostática? Quando eu tenho um dipolo elétrico. Tá? Quando nós temos um dipolo, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, separadas aqui por uma distância d, eu tenho linhas que saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Essas linhas aqui, então, me indicam o sentido do campo elétrico num dado ponto. Se eu pego nesse ponto, o campo elétrico ou o vetor densidade de fluxo elétrico estão apontando naquela direção. Então, aqui as linhas são fechadas, se eu considerar o dipolo como um todo. Mas se eu tenho uma carga elétrica positiva, simplesmente, tá? Como nesse caso aqui, ó, uma carga positiva, e eu coloquei uma superfície gaussiana aqui no entorno, eu tenho um fluxo que está deixando essa superfície, só deixando, não tem fluxo entrando nessa superfície. Tá? Bom, então, a conclusão
da lei de Gauss aplicada à eletrostática. Nós podemos ter cargas elétricas isoladas. O fluxo é igual à carga encerrada. Ok? Beleza. Vamos ver o que acontece na magnetostática, pessoal. Na magnetostática, eu sempre tenho linhas fechadas. O exemplo de antes era um condutor, né? Nós desenhamos aquele condutor, a corrente I estava saindo do plano, e nós tínhamos as linhas de fluxo magnético fechadas. As linhas estavam fechadas, ó. Estavam girando em sentido anti-horário. Então aqui eu posso ter o H ou o B. Se vocês pegarem uma superfície gaussiana, aqui nesse caso, por exemplo, vou desenhar uma superfície gaussiana aqui, ó. E calcularem o fluxo, o que vai acontecer? Fluxo líquido. Eu tenho campo magnético entrando na superfície e tenho a mesma quantidade de campo magnético saindo da superfície. Por que isso acontece? Porque as linhas são fechadas. Então, sempre o fluxo vai dar zero. E no caso do ímã, o que acontece aqui com o ímã? Aqui eu criei uma superfície gaussiana, ó, no entorno do polo norte. Só tem linha saindo aí, o que vocês acham? Tem campo dentro. Tá? Então, todo o campo que está saindo aqui do polo norte, ó, e indo em direção ao sul, por fora do ímã, está retornando do sul para o norte, por dentro do ímã. Tá? O que vai acontecer quando eu resolver a integral de fluxo aqui? Vai dar zero. Isso aqui que vai acontecer, ó. Então, se nós fizermos a integral de superfície fechada da densidade de fluxo magnético, produto escalar com a área, o resultado dará zero. Na eletrostática, o resultado dava carga. Na magnetostática, o resultado dá zero. Isso quer dizer que a gente não tem carga na magnetostática? Quer dizer que a carga é zero? Não, não quer dizer que a carga é zero. Quer dizer que a gente não tem uma carga isolada. Tá? Então, o fluxo é igual a zero, ou seja, a carga encerrada é igual a zero. Não quer dizer que a gente não tenha carga. Quer dizer que nós não temos uma carga isolada. Sempre que nós tivermos um polo norte, nós teremos um polo sul. Na magnetostática acontece isso. Eu não consigo partir esse ímã e ficar só com um norte, só com um sul. Sempre tem um norte e um sul. Então, se vocês pegarem qualquer um dos polos aqui do ímã e aplicarem a lei de Gauss, o resultado dará zero. A interpretação é: nós não temos um polo magnético ou uma carga magnética, entre aspas, né, isolada. Ok? Bom, a implicação disso está aqui nessa figura. Ó. Não existem cargas magnéticas isoladas. Se eu tentar particionar esse ímã em duas partes, cortar ele ao meio, para tentar isolar o norte do sul, o que vai acontecer? Eu vou criar dois novos ímãs. Polo norte e sul, polo norte e sul. Né? E aqui se atraindo ainda, vai ficar um grudado no outro. Né? Se eu pegar cada um desses dois ímãs e particionar de novo, eu vou criar dois novos ímãs. Polo norte-sul, polo norte-sul. Tá? Então, eu não consigo nunca isolar o polo norte do polo sul. É isso que quer dizer, então, a lei de Gauss aplicada a um dos polos aqui do ímã. A carga encerrada dá zero. Ok? Essa lei, pessoal, se chama lei da conservação do fluxo magnético ou lei de Gauss. É a mesma lei de Gauss que nós usamos para a eletrostática, né, onde nós tínhamos aqui o dds, agora que nós temos o bds. Antes era a densidade de fluxo elétrico, agora é a densidade de fluxo magnético. Produto escalar com a área. Essa aqui, então, é a lei de Gauss para campos magnetostáticos. Mesma lei de Gauss, só aplicada para campos magnetostáticos. Diferença, a carga encerrada dá zero. Tá? Porque eu não consigo ter uma carga norte separada de uma carga sul.
É como se uma anulasse a outra, como se fosse uma carga positiva e uma negativa, de mesmo valor e sinal oposto, né? Dentro da mesma superfície gaussiana. Ok? Bom, dando uma olhadinha aqui então na lei de Gauss, ó. Integral de superfície fechada de B produto escalar ds. Pessoal, uma superfície fechada delimita um volume. Tá? Uma superfície fechada delimita um volume. Então eu posso reescrever essa integral aqui aplicando o teorema da divergência. Em vez de integral de superfície fechada, eu posso escrever como uma integral de volume do divergente da densidade de fluxo magnético. Então eu tinha a integral de superfície fechada da densidade de fluxo magnético produto escalar com a área, pode ser reescrita como divergente, teorema da divergência, da densidade de fluxo magnético, integral de volume. Ou seja, para essa integral aqui dar zero, o valor que está sendo integrado tem que ser zero. Então, o divergente da densidade de fluxo magnético tem que ser igual a zero. Tá? Essa aqui, então, é dita a quarta equação de Maxwell. Na sua forma pontual. Nós podemos usar essa equação aqui também, ó, que é a integral de fluxo. É a mesma coisa que essa equação, só que essa aqui está na forma integral, enquanto essa aqui está na forma diferencial ou pontual. Essa aqui, então, é a última das equações de Maxwell, das 4, né, que nós estudamos na aerostática. Está dizendo o seguinte, que eu não tenho densidade de fluxo magnético divergindo de um ponto, de maneira líquida. Né? Se eu tenho densidade de fluxo magnético divergindo de um ponto, eu tenho densidade convergindo também para o ponto. Logo, a densidade líquida dá zero. Ok? Conclusão disso, o campo magnetostático não tem fontes nem semidouros. Na verdade, tem uma fonte. Fonte de campo. Tem um semidouro para onde o campo converge. Só que como eles estão sempre juntos, a gente diz que eu não tenho cargas magnéticas isoladas. É isso que quer dizer aqui, não tem fontes nem semidouros. Na verdade, eu não tenho isso isolado um do outro. Tá? Eles sempre aparecem juntos. Por quê? Porque o fluxo líquido através da superfície fechada é sempre nulo. As linhas sempre são fechadas em si, as linhas de campo. Por condutor, por corrente é mais óbvio da gente ver. Né? Para o ímã não é tão óbvio da gente ver. A gente tem que acreditar aqui que tem um campo retornando por dentro do ímã. Tá? De forma que a linha ela é fechada. Ok? Beleza. Então aí está o resuminho de todas as equações que nós estudamos. Todas as equações de Maxwell. Vamos olhar cada uma aí com calma. Elas foram reorganizadas aqui, tá? Primeiro foram colocadas as duas leis de Gauss, que usam produto escalar aqui. E depois foram colocadas as duas equações que usam rotacional. Tá? Bom, vamos interpretar cada uma dessas equações aqui, só para refrescar a memória. O que dizia essa primeira equação? Essa primeira equação dizia que se eu tenho uma carga elétrica fonte, e essa carga elétrica que eu posso calcular por integral de volume de ρV dV, carga elétrica encerrada. Tá? Se eu coloco uma superfície matemática fechada no entorno dessa carga, e eu calcular o fluxo, eu descubro quanto que eu tenho de carga. Ou conhecendo a carga, eu descubro quanto que eu tenho de fluxo e, por consequência, de campo elétrico. Tá? Então, essa aqui era a lei de Gauss. Diz o seguinte, que o fluxo, através de uma superfície fechada, é igual à carga líquida encerrada por essa superfície. Tá? Primeira equação. Lei de Gauss para magnetostática, pessoal, a gente acabou de ver. O que diz a lei de Gauss para magnetostática? Se eu calcular o fluxo líquido que atravessa uma superfície gaussiana, o resultado dará zero. Por que dará zero? Porque eu sempre tenho uma carga magnética, entre aspas. Tá? Eu tenho um polo norte e um polo sul sempre juntos. Então, eu sempre tenho a fonte de campo magnético, né, o ponto fonte e o ponto semidouro, juntos. De forma que eu tenho linhas fechadas. Então, o fluxo líquido que atravessa a superfície é zero. A quantidade de campo magnético que entra na superfície
é igual à quantidade de campo magnético que sai da superfície. Ok? Então, essa lei de Gauss para magnetostática demonstra a inexistência de monopolos magnéticos. Ou seja, não tem uma carga norte apenas sozinha, nem uma carga sul. As duas sempre estão juntas. Perfeito? O que diz essa outra equação aqui? Voltando lá para a eletrostática. Como que nós calculávamos a diferença de potencial entre dois pontos no espaço? Diferença de potencial entre dois pontos no espaço. Na presença de um campo elétrico. Então, se nós tínhamos um campo elétrico perdão. E eu tenho um ponto aqui, ponto A, e aqui eu tenho um ponto B. E aqui eu tenho um caminho entre esses dois pontos, né? Tem um DL aqui ao longo desse caminho. A diferença de potencial entre esses dois pontos, nós havíamos estudado. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B era o quê? Menos a integral do ponto A até o ponto B de produto escalar dl. Certo? Então, campo elétrico projetado ao longo do caminho do ponto A até o ponto B. E se eu desse toda a volta, saísse agora do ponto B e voltasse para o ponto A, quanto é a diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo? E ele mesmo? Nenhuma, é zero. É como vocês pegarem um voltímetro, pessoal, e tem um fio percorrido por corrente elétrica. Vocês pegarem as duas ponteiras do voltímetro, encostarem uma na outra e botarem no mesmo ponto. Vocês vão medir 0 volts. Tá? O fato de vocês encostarem uma ponteira na outra, vocês podem ter deixado uma ponteira aqui e ter percorrido a ponteira ao longo de todo o caminho, passando pelas fontes, pelos resistores, e acusar uma tensão, sempre. Quando vocês dessem toda a volta no circuito e voltassem para o mesmo ponto, a diferença de potencial daria 0. Tá? Então, se vocês percorrem um caminho fechado, na presença de um campo elétrico, a diferença de potencial dá 0. É isso que está sendo dito aqui nessa expressão. Ó. A integral de linha fechada de produto escalar dl é igual a 0. Quando nós pegamos essa expressão aqui e convertemos ela para sua forma pontual, né, o que nós obtemos? Que o rotacional do campo elétrico é igual a 0. O campo elétrico ele não rotaciona, ele diverge ou converge para um ponto. Tá? O rotacional é igual a 0. Essa expressão é igual a essa. E qual foi a conclusão disso? A conclusão foi que o campo elétrico é conservativo. Lembram do exemplo que eu dei do ciclista subindo o peral? Se vocês subirem o peral de bicicleta do ponto A até o ponto B, vocês acumulam energia potencial. Depois vocês podem usar essa energia potencial que vocês acumularam para descer o peral de volta sem precisar pedalar a bicicleta. Quando vocês chegarem aqui nesse ponto, vocês vão ter a mesma energia da partida. Então vocês acumularam energia e devolveram essa energia, transformando em energia cinética, no caso, né, do movimento. Então é a mesma coisa, é o que está sendo dito aqui nessa expressão. Que o campo elétrico é conservativo da mesma forma que o campo gravitacional é conservativo. Perfeito? O mesmo não acontece para campos magnetostáticos. Para o campo magnético, quando eu faço a integral de linha fechada de H produto escalar dl, o resultado não dá 0. Se eu fizer a integral de circulação do ponto A ao ponto B, voltar do ponto B ao ponto A, integral de circulação, integral de caminho fechado, na presença de um campo magnético, o resultado não vai dar 0. O resultado vai dar a corrente elétrica que gerou esse campo. Integral de superfície de J ds. Isso aqui é corrente elétrica. Tá? Corrente encerrada por esse caminho amperiano. Tá? Bom, por que está escrito JDS aqui nessa expressão e não simplesmente corrente encerrada?
Porque a corrente num condutor ela não precisa necessariamente ser homogênea. Eu não preciso ter a mesma corrente em toda a superfície, né, transversal do condutor. Eu posso ter mais corrente na borda do que no centro, por exemplo. Então, de maneira genérica, a gente escreve integral de superfície de J produto escalar ds. Ok? Escrevendo essa integral aqui, então, na sua forma pontual, essa expressão, perdão, na sua forma pontual, nós temos que o rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual à densidade de corrente elétrica. Tá? Se eu tenho corrente elétrica num condutor, eu tenho campo magnético girando no entorno desse condutor. É isso que essa expressão quer dizer. Tem campo elétrico rotacionando no entorno do condutor. Ok? E se eu tenho campo magnético, quer dizer que eu tenho corrente. A gente vai... Eu gostaria de fazer, não sei se vai dar tempo de fazer nesse semestre, né? Tem que ver se a gente consegue adiantar algumas aulas para colocar mais uma prática, que é bem legal, que a gente vai para o laboratório e mede as correntes num motor. Aí a gente usa essa expressão aqui, na verdade a gente usa não, o equipamento de medida de corrente elétrica, ele mede o campo magnético, ele conhece o caminho de integração do campo magnético e ele me diz quanto que é a corrente líquida que está passando por dentro. Vocês já usaram, alguém já usou? Provavelmente não ainda, né? A menos que vocês tenham feito técnico. Um alicate amperímetro. É um amperímetro. Um amperímetro. Deixa eu apagar aqui. Circuitos elétricos, todo mundo está fazendo? Ou já fez? Sabe o que é um amperímetro? Serve para medir corrente elétrica. Tá? Como é que a gente liga o amperímetro no circuito? Se eu quero medir a corrente elétrica num circuito, como que eu ligo o amperímetro lá no circuito? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o fio, tá, e colocar o amperímetro lá no meio. Supondo que tenha um circuitinho assim, ó. Bem bobo o circuito. É um resistor e uma fonte. Tem uma fonte V, que eu tenho um resistor F. Eu quero descobrir qual é a corrente que está passando aqui nesse circuito. Como que eu ligo o amperímetro aí? Em série. Então eu abro aqui, instalo o amperímetro. Tá? E ele vai me indicar no ponteirinho, se for analógico, ou no display, se for digital, vai me indicar qual é o valor de corrente elétrica que está passando aí. Tá? Bom, mas supondo que eu estou alimentando um motor, pessoal, e eu não posso interromper a operação desse motor para descobrir quanto que eu tenho de corrente elétrica. O motor já está funcionando. Se ele não estivesse funcionando, eu instalaria o amperímetro antes e ligaria. Mas ele já está funcionando e eu não quero interromper a operação do motor, ele está acionando uma máquina. Né? Mas eu quero descobrir quanto que eu tenho de corrente elétrica passando nesse motor. Pode ser contínua ou alternada. Tá? Como que eu poderia fazer a medida? Tem um instrumento, pessoal. Vou tentar desenhar ele aqui para vocês. Que é assim, ó. Desenho péssimo, né? Aqui ele vai dar uma informação aí. Ele é uma espécie de um alicate. Né? A gente abre ele e abraça o fio. Tá? Só abraça o fio. No entorno de um condutor, nós temos campo magnético. Tá? Então, no entorno do condutor, nós temos campo magnético. Nós vamos ter campo magnético aqui por dentro desse material. Aqui é um material ferromagnético. Esse alicate aqui, ele abre e fecha, né? Mas ele por dentro dele tem um material ferromagnético, que conduz campo magnético muito bem. Tá? Então, aqui por dentro a gente vai ter campo magnético passando. Ó. E o instrumento conhece esse caminho de integração.
Né? Qual é a distância percorrida pelo campo magnético? Se ele conhece o caminho de integração e eu meço a intensidade do campo magnético, aqui dentro tem um sensor para medir a intensidade do campo magnético. Tá? Se eu meço a intensidade do campo magnético, eu consigo descobrir quanto que eu tenho de corrente elétrica passando por dentro desse caminho. Eu consigo medir a corrente. Na verdade, o alicate amperímetro ele não funciona bem assim, né? Porque ele só serve para medir corrente alternada. Mas existem sensores, que a gente chama de sensores de efeito Hall, que me indicam, daí sim, tanto para corrente contínua quanto para corrente alternada, o valor da corrente que está passando por dentro do caminho. Tá? Então eu consigo medir a corrente elétrica, pessoal, sem interromper o circuito. Ok? Porque eu tenho campo magnético rotacionando. Se eu tenho campo rotacionando, eu tenho corrente elétrica. Vocês vão usar em máquinas esse alicate amperímetro aí. Beleza. Dúvidas? Sim. Não sei te dizer de quanto, mas 0,1 ampere, tranquilamente. O fato de isolar ou não o fio não muda o campo magnético que tem no entorno desse fio. Então ele pode ser isolado. Na verdade, ele vai ser isolado. E não precisa necessariamente botar o fio bem no meio. Pode estar mais para cima, pode estar mais para baixo. Eu só preciso de um caminho de integração que abrace o fio. Não precisa o fio estar bem no meio do caminho. Ok? Aí o que ia acontecer? Eu tenho corrente indo e corrente voltando. Do lado de fora do cabo coaxial, a gente viu que o campo magnético é 0. Então, ele iria indicar 0 amperes. Por mais que tivesse corrente elétrica passando por dentro dele. Na verdade, nem precisa ser um cabo coaxial. Se eu colocar 2 fios aqui, a lei de Ampère, ela diz o seguinte, que a integral de circulação de HDL me dá corrente líquida por dentro do caminho. Se eu tenho 1 ampere indo e 1 ampere voltando, o resultado vai dar 0 também. Ok? Porque a corrente líquida é 0. Nesse caso específico aqui, a corrente encerrada é a corrente líquida. Né? E por mais que o campo magnético não seja 0. No caso do cabo coaxial, então, nem se fala. Porque o campo magnético fora de um cabo coaxial é igual a 0. Né? Então, o alicate amperímetro não iria enxergar nada. Parte de fora. Tá? Ficaria uma espécie de uma linha de transmissão. Se eu fosse usar um cabo coaxial, isso. Aqui está a parte de fora do cabo coaxial. E aqui está a parte de dentro. O que eu faria? Eu ligaria a fonte aqui, tá? E a carga aqui. Se eu for medir aqui com um alicate amperímetro, ou com um sensor de efeito Hall, enfim, tá? O campo magnético aqui do lado de fora de um cabo coaxial, nós já vimos na aula passada, eu acho, né? O campo magnético é 0. Eu não tenho campo aqui. Então, eu não consigo medir o valor da corrente elétrica. Tá? Por mais que tenha corrente elétrica passando por dentro. No caso do alicate amperímetro, eu acho que ele tem um transformadorzinho e um amperímetro aqui dentro. Eu nunca abri um para ver. Tá? Mas existe um sensor chamado sensor de efeito Hall. A gente vai estudar ainda. Como é que funciona um sensor de efeito Hall? É uma pastilha, tá, de um material, que eu não sei exatamente que material que é. Esse material, essa pastilhazinha, ela fica colocada aqui no meio do caminho. Então, o campo magnético está dando a volta ali, eles fazem um cortezinho no material ferromagnético e colocam a pastilha ali no meio. Tá?
Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter campo magnético atravessando essa pastilha. Tá? Eu vou ter campo magnético atravessando essa pastilha. Bom, além disso, a essa pastilha é aplicada uma corrente elétrica. Então, tem um circuitinho eletrônico dentro do instrumento que faz o seguinte. É uma fonte de corrente. Que faz com que circule corrente elétrica por essa pastilha. Ela é um material condutor. Tá? Então, eu tenho corrente elétrica circulando aqui por dentro dela. Então, eu tenho aqui, na verdade, ó, vamos fazer de conta que a corrente é o fluxo de cargas positivas. Então, eu tenho cargas positivas chegando aqui. Essas cargas positivas estão se deslocando aqui dentro da pastilha e estão retornando para cá. Então, essas cargas positivas, elas estão se deslocando aqui, no caso, para a direita. A gente vai estudar ainda a equação da força magnética. Nós não estudamos ainda, mas vamos estudar. O que diz lá a equação da força magnética? Dedos no sentido do campo. Então, o campo magnético aqui está entrando no plano. Regra da mão direita também. Tá? Dedos no sentido do campo. Polegar no sentido do deslocamento das cargas. Então, as cargas aqui estão indo para a esquerda, para a direita. O campo magnético está entrando no plano. Se as cargas são positivas, a força magnética que age sobre essas cargas sai da palma da mão. Se as cargas forem negativas, a força magnética que atua sobre as cargas sai do dorso da mão. Então, nesse caso, ó, dedos no sentido do campo, polegar no sentido da velocidade, cargas positivas, eu tenho uma força aqui, ó, atuando para cima nessas cargas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter mais... Esse fluxo de corrente ele não vai ser homogêneo por dentro dessa pastilha. Eu vou ter mais cargas positivas aqui em cima, circulando, do que aqui embaixo. Tá? Então, é como se a parte de baixo aqui, ó, ficasse negativa com relação à parte de cima. Porque eu tenho mais cargas elétricas positivas concentradas aqui em cima e menos cargas positivas concentradas aqui embaixo. Lembram do capacitor? Cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro? O que acontece num capacitor quando eu ponho cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro? Surge uma diferença de potencial entre as placas. Certo? Se eu pegar um voltímetro e for medir a diferença de potencial entre as placas do capacitor, o ponteirinho lá vai indicar um valor diferente de zero. Porque eu tenho cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro. Então, o que é feito dentro do instrumento? Se mede a diferença de potencial existente entre essa parte da pastilha Hall e essa parte, que se instala um voltímetro. Tenho mais cargas positivas aqui em cima e menos cargas positivas aqui embaixo. Surge uma diferença de potencial daqui para cá. Então, vai aparecer uma diferença de potencial. Pessoal, a diferença de potencial que aparece aqui, ela é proporcional ao valor dessa corrente que é aplicada, que é fixa, é um valor fixo, tá? É um circuitinho eletrônico que gera essa fonte de corrente, e ela é proporcional também ao campo magnético que está cortando essa pastilha. Então, atenção, a diferença de potencial é proporcional ao campo magnético. E o campo magnético é proporcional à corrente. Então, se eu aumento a corrente elétrica, se eu dobro a corrente elétrica, eu dobro a intensidade do campo magnético. Se eu dobro a intensidade do campo magnético, eu dobro a quantidade de campo que está cortando essa pastilha, eu dobro essa diferença de potencial. Então, eu consigo achar uma relação linear entre essa diferença de potencial e a corrente elétrica que gerou esse campo. Tá? Tem uma série de relações, uma dependente da outra. Tá? Então, eu consigo, medindo essa diferença de potencial, descobrir quanto eu tinha de corrente elétrica gerando esse campo magnético. De maneira indireta, então, eu consigo medir quanto que eu tenho de corrente, medindo a diferença de potencial entre a pastilha Hall, entre os extremos da pastilha Hall. Não sei se ficou claro. Respondi a tua dúvida? É assim que se mede, usando um sensor de efeito Hall. É o efeito Hall esse.
fenômeno físico aqui. Sensor de efeito Hall. Tem uma outra maneira de medir também, um pouco mais simples, que é a seguinte: montar um transformadorzinho aqui no entorno. E instalar um amperímetro aqui. Esse transformadorzinho, eu abro o transformador, fecho aqui no entorno. Tá? Então, uma maneira indireta de medir corrente. Supondo que eu tenho aqui 100 amperes passando, né, eu posso projetar esse transformadorzinho para ter aqui 1 ampere passando quando eu tenho 100 amperes aqui. Então, usando também efeito magnético, mas aí tem que ser corrente alternada, como a gente vai ver mais para frente, eu consigo medir quanto que eu tenho de corrente elétrica passando aqui no primário do transformador. Tá? Isso aqui é um transformador de corrente que a gente chama. Tá? Serve para medir corrente. Uma outra maneira. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos adiante. Ok. Lá na eletrostática, nós temos estudado o seguinte, ó, que o campo elétrico era menos o gradiente do potencial elétrico, da diferença de potencial. Essa equação aqui, refrescando a memória de vocês aí, nós usamos ela lá naquele exemplo do raio, né, que caía na árvore. E aplicando ela, nós descobrimos o ponto onde nós tínhamos a maior variação da diferença de potencial, que era o pior ponto para as vaquinhas estarem posicionadas. Era mais provável que elas estivessem com uma pata numa superfície equipotencial e com outra pata na outra superfície equipotencial e tomassem um choque violento. Tá? Então, a intensidade do campo elétrico é menos gradiente da diferença de potencial, do potencial elétrico. Pessoal, essa equação aqui, ou uma equação parecida com essa, também pode ser deduzida para a magnetostática. Tá? Analogamente a essa equação para a eletrostática, nós podemos definir para a magnetostática uma diferença de potencial. Só que não é a diferença de potencial que a gente mede com voltímetro. A diferença de potencial que a gente mede com voltímetro é da eletrostática. A diferença de potencial da magnetostática não pode ser medida com voltímetro. Tá? Então, nós temos dois potenciais para a magnetostática. O chamado potencial magnético escalar, Vm, V da magnetostática, e o potencial magnético vetorial, que é um A, e é um vetor. Então, nós temos uma diferença de potencial que é escalar, e nós temos uma diferença de potencial que é um vetor. Nós temos duas diferenças de potencial. Então, são as últimas duas variáveis aí que eu defino para vocês, tá? Da parte magnética. Bom, dito isso, vamos ver como que a gente chega nesse potencial magnético escalar e nesse potencial magnético vetorial. Pessoal, essas relações matemáticas aqui são verdadeiras, tá? O que diz essas relações? Ó? Se vocês fizerem o gradiente de um potencial escalar, qualquer que seja esse potencial escalar, se vocês calcularem o gradiente, é como se vocês estivessem calculando o campo que está divergindo de um ponto. Tá? Se vocês fizerem o rotacional do gradiente, o resultado sempre vai dar zero. Matematicamente dá para provar isso. Então eu calculo o gradiente e faço o rotacional. O rotacional de um gradiente dá zero. Ok? Da mesma forma, se vocês pegarem um campo vetorial, qualquer que seja ele, um campo vetorial, e fizerem o rotacional desse campo, ou seja, encontrarem só a parcela desse campo que está girando. Quando eu faço o rotacional, eu encontro só a parcela do campo que está girando. Então eu não tenho nada divergindo. Se vocês fizerem o divergente, então o resultado dá zero. Então, o rotacional do gradiente dá zero e o divergente do rotacional dá zero. Dá zero também. Tá? Isso aqui, pessoal, ó, nabla V, lá para a eletrostática, nabla V era o campo elétrico. Aqui, nabla V, vai ser o campo magnético. Que é isso aqui, ó. H é igual a menos nabla V. Se J for igual a zero.
Aqui está a prova porque que a densidade decorrente tem que ser igual a zero. Então, levando aqui, ó, pela propriedade apresentada, o rotacional de menos nabla V, ou seja, do campo magnético, é igual a zero. O que significa isso? Eu preciso que a densidade decorrente seja igual a zero. Por que a densidade decorrente tem que ser igual a zero? Porque nós havíamos estudado essa equação de Maxwell aqui, ó. O rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual a quê? Densidade de corrente elétrica. Essa equação aqui também é válida se o resultado der zero. Significa que onde eu estou fazendo o rotacional eu não tenho corrente elétrica passando, mas eu tenho a presença de campo magnético. Tá? Isso aqui pode dar zero, não tem problema nenhum. Quer dizer que eu tenho campo magnético gerado por outra fonte, por uma fonte que não está englobada no meu caminho de integração. Tá? Então esse é o potencial magnético escalar, pessoal. É uma analogia direta lá com o potencial magnético da eletrostática. Que nós calculávamos E igual menos nabla V, menos gradiente de V. Aqui nós calculamos o H como sendo menos gradiente de potencial magnético escalar. Tá? Então, é uma variável nova aí, potencial magnético escalar. Além disso, pessoal, nós tínhamos que o divergente de B era igual a zero. Não existem monopolos magnéticos, né? A quarta equação de Maxwell aí. Bom, voltando lá naquela primeira equação que nós tínhamos que o divergente de um rotacional era igual a zero. Comparando com essa expressão aqui, ó, divergente de B igual a zero, eu chego à conclusão que B é igual ao rotacional de A. Então, se eu conheço o potencial magnético vetorial, eu faço o rotacional do potencial magnético vetorial e eu encontro a densidade de fluxo magnético. A gente vai fazer um exemplo para usar essas expressões para ficarem um pouco mais claras. Tá? Pessoal, essa variável A aqui, que é o potencial magnético vetorial, ele é muito usado em antenas. Então, principalmente o pessoal da engenharia elétrica, que tem uma cadeira de antenas, nada impede de algum de vocês desejar ir para a área de telecomunicações e fazer essa cadeira também. Né? Então, lá em antenas se usa muito essa variável, aí, potencial magnético vetorial. Tá? O escalar nem tanto, o vetorial se usa bastante. Tá? Então, conhecendo o potencial magnético vetorial, eu consigo calcular a densidade de fluxo magnético e, por consequência, a intensidade de campo magnético também. Ok? Unidade, pessoal, dessas variáveis. A unidade do potencial magnético escalar é amperes. E a unidade do potencial magnético vetorial é Weber por metro. Tá? É difícil. Formulário com confusão aí. Okay? Bom. Lá na eletrostática, nós vimos que eu posso calcular o potencial devido a uma distribuição contínua de cargas. Como que eu fazia isso? Era integral de dq 4πε0r. Essa integral poderia ser de linha, se a carga fosse uma linha, né, carregada eletricamente. Poderia ser uma integral de superfície, se o dq fosse uma superfíciezinha infinitesimal de um plano. Ou poderia ser uma integral de volume, né, se o dq fosse um volumezinho infinitesimal de um volume maior. Okay? Campos magnetostáticos eu tenho as mesmas expressões, né, por analogia. Ó. O potencial magnético vetorial é uma integral de linha ao longo de toda uma linha percorrida por corrente elétrica. Ou é uma integral de superfície ao longo de todo um plano percorrido por corrente elétrica, ou é uma integral de volume de todo um volume percorrido por corrente elétrica. Tá? Por analogia. Bom, nós vimos que o fluxo magnético é integral de superfície fechada de B produto escalar ds. Isso aqui tem a ver lá com a lei de Gauss da magnetostática. Mas o B, pessoal, a gente acabou de ver que é o rotacional de A, do potencial magnético vetorial. Então, colocando
o rotacional de A aqui no lugar do B, ó, eu vou ter uma integral de superfície do rotacional de A ds. Aplicando o teorema de Stokes, que faz o que o teorema de Stokes? Uma integral de superfície vira uma integral de linha fechada. Uma linha fechada delimita um plano, delimita uma superfície. Tá? Então, a integral de superfície do rotacional de A vira uma integral de linha fechada de A. O que eu concluo daqui? Que o fluxo é igual à integral de linha fechada de A produto escalar dl. A gente pode usar essa expressão aqui para calcular o fluxo, ou essa expressão aqui para calcular o fluxo também. E o B e o A estão relacionados por rotacional de A igual a B. Está confuso isso, eu sei. Então, vamos fazer um exemplo aqui para tentar deixar um pouquinho mais claro. Tá? Ok. O que diz aí esse exercício? Dado um potencial magnético vetorial. O que foi dado aí? A é igual a menos ρ ao quadrado sobre 4 no sentido de AZ. Weber por metro. Calcule o fluxo magnético total. Então, o que o problema está pedindo é o fluxo, que atravessa uma superfície definida por... Então, nós temos uma superfície aí. O ângulo φ igual a π meios. 1 menor ou igual a ρ ao raio, menor ou igual a 2 metros. E a altura Z, 0, menor ou igual a Z, menor ou igual a 5 metros. Então, dado o potencial magnético vetorial A, calcule o fluxo magnético total que atravessa a superfície. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é o sistema de coordenadas que esse problema foi dado? E qual é a simetria do problema? Cilíndrica. A simetria, ó, o A varia no sentido de ρ, que é o raio do cilindro, e aponta no sentido de AZ. O AZ também é um eixo, né, do sistema de coordenadas cilíndricos. E a superfície aqui, ó, foi dado φ, foi dado ρ e foi dado Z, sistema de coordenadas cilíndricas. Vamos representar esse problema então, pessoal. Eu vou fazer aqui desse lado. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Vou desenhar o cilindro aqui então. Beleza? Isso aqui sobe. Sobe. Beleza. Aí está o cilindro. Tá? Atenção aqui, pessoal. Vamos tentar representar essa superfície aqui que foi definida. Ó. Φ igual a π meios, 1 menor ou igual a ρ menor que 2 metros, 0 menor ou igual a Z menor que 5 metros. Φ igual a π meios. O ângulo φ é medido a partir do eixo Z. Se φ é igual a π meios, onde é que eu estou aqui?
sobre o eixo Y. Né? Φ igual a π/meios. Esse ângulo aqui, Φ, será igual a π/meios, 90 graus. Então, eu estou sobre o eixo Y. Beleza, qual é o raio? Raio igual a 1 até 2. Então, raio de 1 a 2. 1 até 2. Então, aqui está o raio. Raio de 1 a 2. Rho, né? E Z de 0 a 5. Então, vamos fazer de conta que o 0 está aqui embaixo e que o 5 está bem aqui em cima. Então, o Z é essa altura. Aqui está a superfície, ó, pessoal. Essa aqui é a superfície. Tá? Essa aí é a superfície. E o que o problema nos diz? Ó? Nos diz que nós temos um A, um potencial magnético vetorial, ao quadrado sobre 4 no sentido de AZ. Então, eu tenho um A que está descendo aqui. Ó. Tem um A que está descendo. E a intensidade do A, pessoal, ela varia. A intensidade do A varia, aumenta, à medida que o raio se torna cada vez maior. Tá? Então, quanto mais perto eu estou do eixo Z, mais fraco é o A. Quanto mais longe, mais forte é o A. Tá? Ok. E é pedido aí para calcular o fluxo que atravessa a superfície. Beleza. Fluxo que atravessa a superfície. Quer dizer o seguinte, que eu tenho um fluxo magnético. Deixa eu ver de que cor que eu vou representar isso. Tem que ser de preto. Eu tenho um fluxo magnético que está atravessando essa superfície. Bom, tem duas maneiras de a gente resolver esse problema. Tá? Recapitulando as expressões que nós estudamos. Posso apagar aqui as definições do problema? Nós estudamos as seguintes expressões. Primeiro, o que é o fluxo magnético? O fluxo magnético é a integral de superfície da densidade de fluxo produto escalar com a área. Ok. Então eu tenho que descobrir quem é o B. Beleza? Como que eu posso descobrir quem é o B? O B é o rotacional do A. Então eu posso seguir esse caminho. B é o rotacional do A. Esse é um possível caminho para ser seguido. Caminho 1 aqui. Tá? Descubro o B, depois jogo na integral aqui do fluxo. Perfeito. Mas tem uma outra maneira também de calcular o fluxo que é mais direta. O segundo. Aqui então é a maneira 1. Tem dois passos. A maneira 2, a gente solucionar esse problema, é fazendo a integral de linha fechada de A produto escalar ds. Então a gente pode calcular o fluxo pela integral de linha fechada de A produto escalar dl. Essa aqui é direta. Tá?
porque foi fornecido A. E o dl, o que é esse caminho de integração, pessoal? O caminho de integração é esse caminho, ó, que encerra essa superfície. Então, tem duas maneiras de solucionar. A primeira é descobrir o B, fazendo o rotacional do A. Então, eu descubro aqui a componente do A, presta atenção aqui, ó. Eu descubro a componente do A que está rotacionando. Descobri a componente do A que está rotacionando, eu descobri o B. Fazendo ali, ó, rotacional de A igual a B. Sabendo quanto que eu tenho de B, que é o que está atravessando essa superfície, eu faço a integral de B ds ao longo de toda essa superfície e descubro quanto que é o fluxo. Esse é o caminho 1. O caminho 2 é, tendo A, eu resolvo a integral de circulação ao longo desse caminho aqui, ó. Então, tem um dl aqui, tem um dl aqui, tem um dl aqui, tem um dl aqui. Então, eu abro aquela integral aqui, parece ser mais simples, né? Só que eu tenho que abrir essa integral aqui, integral de circulação de A dl, para 4 caminhos diferentes. Eu tenho que resolver aqui embaixo, ao longo desse dl, que é igual a dρ, ao longo desse caminho, que é igual a dz, dρ de novo e dz de novo. A definição original do fluxo, é o fluxo líquido, na verdade, que está sendo calculado, né? O fluxo líquido é igual à integral de superfície fechada de B produto escalar ds. Só que no caso do problema aqui, a superfície não é fechada. Tá? Eu tenho um campo aqui atravessando essa superfície e pediu quanto que é o fluxo que é a superfície. Tá? Não foi definida uma superfície fechada no problema. Então, eu tenho essas duas maneiras de solucionar. Eu prefiro o método 1. Faço o rotacional, depois calculo a integral de superfície. Tá? Mas dá para usar o método 2 também. Vamos usar o 1, então. Como que a gente calcula o rotacional do A, pessoal, em coordenadas cilíndricas? Está aqui, ó. Rotacional do A em coordenadas cilíndricas tem que resolver o determinante dessa matriz. Então, vamos montar essa matriz e resolver o seu determinante para calcular o B. Eu vou apagar aqui, tá? Vamos lá, então. B vai ser igual a 1 sobre ρ. Deixa eu ver se eu tenho uma canetinha preta aqui melhor. Um sobre ρ, a ρ, ρ a φ, a z. Pessoal, isso aqui é motivo de erro nas avaliações. O pessoal se confunde na hora de resolver esse determinante aqui. Se confunde na ordem das operações aqui que são feitas. Tá? Bom, derivada então com relação a ρ, derivada com relação a φ, derivada com relação a z. E aqui na terceira linha, eu ponho o A, né, o rotacional do A. Então, a ρ, a φ e a z. Qual é a componente do A no sentido de a ρ? Olhem aqui para a expressão. Ó. O A tem alguma componente no sentido de a ρ? Não tem. A única componente no sentido de AZ. Então, 0. Ρ vezes o A no sentido de Aφ. O A tem alguma componente no sentido de Aφ? Não. Tá? Então, seria o seguinte, ó. Ρ vezes 0. Sendo bem detalhista, né? É ρ vezes A no sentido de Aφ. O A não tem nenhuma componente no sentido de Aφ, então ρ vezes 0. E A no sentido de AZ tem menos ρ ao quadrado por 4.
Beleza. Tem que calcular esse determinante agora. Então, a diagonal principal, as diagonais principais, menos as diagonais secundárias. Vamos lá, então. Vai ser igual 1 por ρ aqui da frente, não dá para esquecer. A ρ que multiplica derivada de ρ ao quadrado por 4 com relação a φ. Quanto que dá essa derivada aqui, ó? Com relação a φ. 0. Eu não tenho φ na expressão. Então, na diagonal principal dá 0. Na diagonal secundária aqui, derivada de 0 com relação a z dá 0. Então, vai ficar ρ vezes 0. Mais. Vou fazer agora do ρ a φ aqui, ó. ρ a φ. A diagonal principal, derivada com relação a 0. Dá 0. Menos a diagonal secundária. Agora sim, ó. Derivada com relação a ρ de ρ ao quadrado por 4. Dá quanto? Vai ficar... não vai dar menos porque vem com menos daqui, né? Menos a diagonal secundária. Então, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Vai ficar mais ρ sobre 2. Que vai ficar 2, ρ sobre 4, ρ sobre 2. Mais AZ. Diagonal principal vai dar 0, diagonal secundária vai dar 0. Multiplica por 0 nos dois casos. Então, isso aqui vai dar 0. Isso aqui também vai dar 0. Vamos ver o que mais que dá para simplificar aqui, ó. Esse ρ com esse ρ corta. Tá? Vamos chegar à conclusão que o B é igual a ρ por 2 no sentido de Aφ. Vamos interpretar aqui, ó. Se o ρ está no sentido de Aφ, pessoal. Se o ρ não. Se o B está no sentido de Aφ. O B está girando no entorno do eixo Z. Certo? O B está girando no entorno do eixo Z. Logo aqui nesse plano ele está entrando no plano. Está entrando no plano do quadro. Logo eu tenho campo magnético, pessoal, atravessando essa superfície. Porque o campo está girando aqui, ó. Se o campo está atravessando essa superfície, eu vou ter fluxo magnético atravessando a superfície. Ok? Como eu não posso apagar lá, eu vou ter que apagar aqui em cima. Antes da gente ir adiante, vamos definir a área infinitesimal aqui. Quanto que vale a área infinitesimal, pessoal? Quanto que vale essa areazinha ds aqui, ó? Quanto que é essa altura aqui desse quadradinho? Quanto? dz. E quanto que é essa largura? Estou me deslocando no sentido do raio, ó, do cilindro. dρ. Ó. dρ é esse comprimento, dz é esse comprimento. Tá? Então, ds, dρ, dz. Só que a toda a área no eletromagnetismo existe um vetor normal associado. Vetor normal à área. Então eu posso escolher o vetor normal a essa área saindo do plano aqui, no sentido de menos Aφ, ou entrando no plano no sentido de Aφ. Eu vou escolher no sentido de Aφ. Isso é escolha. Claro? Tá? Lado vezes lado, vetor normal à área. Provavelmente vai.
Provavelmente vai. É, mas aí se tu mudar a ordem do produto vetorial, vai dar menos a φ ou mais a φ o resultado. Essa é a área infinitesimal, ou área diferencial, tá? Então vamos lá. Vamos calcular o fluxo. O fluxo vai ser integral da superfície dV produto escalar ds. O B é uma integral dupla, na verdade. É ρ sobre 2 a φ. Produto escalar dρ dz a φ. E as integrais vão de quanto a quanto, pessoal? As integrais vão de ρ igual a 1 até 2. Ρ igual a 1 até 2. E z igual a 0 até 5. É o que o problema nos informa. Tá? Beleza. O que acontece quando eu faço a φ produto escalar a φ? Dá 1. Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, que é 0 grau. Então, vai dar 1. Esse produto ali dá 1. Então, vai ficar a integral de ρ sobre 2 dρ dz. Já vou resolver meio direto aqui. Integral de ρ por 2 vai dar quanto? Ρ quadrado por 4. Limites aqui, então, de 1 até 2. Só posso resolver direto assim porque uma integral não depende da outra. Nesse caso, integral de dz é z. Vai de 0 a 5. Então, esse negócio aqui vai ficar 4 quartos menos 1 quarto. Que dá 3 quartos. Vezes 5. Fluxo vai ser, então, faça a continha para mim aí, pessoal. 15 dividido por 4. 3,5. Vamos ver? Ali, 3,75. Unidade Weber. Um exercício para vocês. Tentem fazer, tá? Resolver o mesmo exercício fazendo a integral de circulação aqui, dA produto escalar dl. Tentem fazer essa integral de circulação. Ok? Oi. O outro método, tu tem que separar a integral. A gente tem que o fluxo, pelo outro método, é a integral de linha fechada de A produto escalar dl. Já dá o fluxo direto. Não terminou a aula ainda, tá? Isso aqui já dá o fluxo direto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar esse caminho de integração, que é no sentido de ρ, indo de 2 até 1. Depois esse caminho de integração, que é no sentido de z, indo de 0 até 5. Depois esse caminho, depois esse caminho. Então, essa integral aqui eu abro ela em 4 integrais. Resolvo ao longo dos 4 caminhos e somo as respostas. Tem que dar o mesmo fluxo. Não, ou tu resolve pela integral de linha, ou tu resolve pela integral de superfície. Ou uma ou outra.
São as expressões que a gente tem. Tá? Só que para resolver pela integral de superfície, primeiro eu tenho que calcular a componente de A que está rotacionando. Ok? Bom, o que a gente viu na aula de hoje, então, pessoal? Nós vimos a definição dessa nova variável aqui, ó, chamada densidade de fluxo magnético, que é muito importante para máquinas elétricas. Se vocês forem projetar um motor, forem projetar um transformador, tem um dado lá na especificação que é qual é a máxima densidade de fluxo magnético que essa máquina de vocês tem que suportar. Tá? É 1,5 Tesla, é 1,7 Tesla, é 1 Tesla, a unidade Tesla, ou Weber por metro quadrado. E ela é calculada pegando o vetor intensidade de campo magnético multiplicando pela permeabilidade magnética do meio. No caso da aula de hoje, a gente estava considerando vácuo, então permeabilidade do espaço livre. 4π vezes 10 na menos 7. Essa constante. A gente viu a definição de fluxo magnético, conhecendo o vetor densidade de fluxo, a gente pode calcular o fluxo pela integral de superfície ou calcular o fluxo a partir da integral de caminho fechado do vetor do potencial magnético vetorial. Tá? É a segunda maneira de solucionar o exercício que a gente viu aqui. Unidade Weber. O que mais que a gente viu, pessoal? Se nós aplicarmos a lei de Gauss a um dos polos de um ímã, o resultado vai dar zero. Por quê? Porque as linhas de fluxo magnético são fechadas em si. Junto de um polo norte, sempre há um polo sul. Ok? Então, nós chegamos à conclusão que o fluxo magnético líquido é igual a zero. Perfeito? Ou seja, não existem polos de um ímã separados. Não existem cargas magnéticas separadas, ou não existem monopolos magnéticos. Depois nós vimos a definição de potencial magnético escalar, que é similar à definição de potencial magnético, da diferença de potencial lá para a eletrostática, que é o gradiente da diferença de potencial, nos dá a intensidade do campo. E nós vimos a definição de potencial magnético vetorial. O rotacional do potencial magnético vetorial nos dá também o campo magnético. Perfeito? Na solução do exercício aqui no exemplo da aula. Unidade do potencial magnético escalar é ampere, unidade do potencial magnético vetorial é Weber. Por fim, nós vimos que dá para calcular potencial magnético vetorial por funções contínuas de carga, para uma linha, para uma superfície ou para um volume. Okay? Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e a gente se vê amanhã.